Sejam bem-vindos. Vamos começar então. A gente vai falar do passo a passo para você criar o seu eu profissional, tá? Quem não me conhece ainda, acho que todo mundo que está aqui na reunião hoje já me conhece. Eu sou o Thiago Guedes. Atualmente, eu sou gerente de uma escola corporativa de uma multinacional americana, do ramo de óleo e gás, de transporte marítimo, mas há uns 4 anos mais ou menos, eu trabalho com desenvolvimento. Comecei com coaching, depois fui para mentoria, e hoje tenho um programa de mentoria chamado Inteligência Comportamental, onde eu ajudo você a desenvolver e aprimorar 5 competências fundamentais para você poder dizer que você é um cara com inteligência comportamental. O foco da mentoria são gestores, são líderes, né? Então, as pessoas que têm esse desafio da liderança, esses são, de fato, o público dessa mentoria. Vamos começar, então, projetando a tela para vocês verem um mapa mental que eu criei. E como eu falei aqui para alguns que entraram mais cedo, o mapa mental ele está incompleto. E a gente vai ter que completar esse mapa mental juntos. Conto com a experiência de vocês, sei que vocês têm muitas, então só colocar aí para fora, compartilhar com a gente. Por isso é importante quem está aqui, né? Para você me ajudar a completar isso daí. Então vamos lá. Está todo mundo vendo aí o mapa mental? Acho que o tamanho. Tudo bem? Se vocês estão conseguindo enxergar pelo menos ele. Sim, só abrir aí. Pode abrir o áudio aí e falar sim ou não. Tá ok. Tá vendo? Então, beleza. Vou aumentar mais um pouquinho. Então, Perfeito, pessoal, é o veterano. seguinte. Show de bola. Ó, imagem profissional. Tudo isso desdobra e a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa imagem profissional. Então, primeira pergunta que eu faço: é possível não ter uma imagem profissional, pessoal? O que vocês acham? É possível não ter? Assim, ó, cara, esse negócio de imagem pessoal e profissional não curto, para mim é tudo a mesma coisa, é uma imagem só. É possível você não ter imagem profissional, você não ser visto como profissional? O que vocês acham? Sim ou não? Pode abrir o microfone e falar, sim ou não? Quem quiser falar. O que vocês acham? Eu acredito que sim. Eu acho que você pode acabar se portando da mesma forma que você porta no mundo pessoal seu, né? Beleza. Então, você acha que dá para você se comportar da mesma forma no pessoal como no profissional? Beleza. Tem alguém que discorda ou concorda, quer comentar? É possível não ter uma imagem profissional? Então, Thiago, eu não consigo. Para mim, nós acabamos tendo dois comportamentos, né? Criar duas imagens, né? Tanto no pessoal quanto no profissional. O ideal é, como o Freitas, né, colocou aí, você trazer para dentro usar o seu pessoal dentro do seu profissional, que acho que fica uma coisa mais confortável, né, de você estar atuando. Beleza. Confortável, eu gostei dessa palavra. Confortável é eficiente? Confortável é efetivo? Então vamos lá. Para quem acha que é possível não ter, são aqueles que responderam que sim, pode não ter. E aí eu trago para vocês a análise de perfil comportamental do DISC, que é a que eu mais uso nos meus processos de desenvolvimento, que ele traz para a gente 2 gráficos. Pedro, você lembra? Ele fornece 2 gráficos. Você lembra qual é o nome dos gráficos? Um é natural e o outro é? Adaptável. Adaptado. O adaptado é o produto do natural mais o outro. Tem o adaptado, que é o terceiro. Não lembra? Não vou lembrar agora, Thiago. Não tem problema. Ó, social. Beleza? Então, ó, vamos ver aqui uma imagem. Esse é um relatório do DISC, tá? De um modelo mais simplificado,
que eu uso em atendimento para empresa. Esse não é esse que eu uso no meu processo individual, esse é o que eu uso para as empresas. E aqui vamos ver o caso desse personagem aqui. Eu passei rápido para vocês não verem o nome. Esse é o relatório do gráfico dele natural. Ó, percebe, o natural dele está dando ali uma dominância mais ou menos em 4, uma influência um pouco maior, passando de 5, querendo ir para 6. A estabilidade dele passou um pouquinho de 3. A conformidade dele está indo, querendo alcançar aí o 6,5. Esse é o natural. Lembra, natural é aquele gráfico onde você responde todos os comportamentos que você reconhece. Eu tenho esses comportamentos. E esse gráfico natural, ele significa você na sua essência. Você sem a influência do meio, você sem a influência do ambiente. Então, esse é o você pessoal. Esse é o você mais pessoal, não existe. Esse é o verdadeiro pessoal. Eu entendo que essa pergunta se confunde um pouco, porque quando você fala pessoal, você está imaginando você na sua família. Mas o verdadeiro eu sou eu sem ninguém, sem influência de ninguém. Então, dê uma boa olhada aqui no gráfico desse nosso amigo. Vamos ver o próximo, ó. E esse é o social. A dominância já está maior, a influência bem menor. E a estabilidade aí, eu acho que ficou mais ou menos a mesma coisa, e a conformidade, de fato, deu uma subidinha. Mas o que mais impressionou é a dominância e a influência, olha. Olha como a dominância e a influência dele mudou no social. E o que é o social? É você no meio ambiente. Você no ambiente, desculpa, é você no ambiente e é você com as pessoas. E, pessoal, a gente passa a maior parte do nosso dia, da nossa vida, na verdade, quando a gente está acordado, a gente está no trabalho. Então, é muito importante você entender que existem essas duas pessoas, tá? Que existe uma pessoa que é representada por você, natural, e uma pessoa representada pela essa influência que você sofre, que a gente chama de social, tá? Então, para chamar mais atenção ainda para vocês em relação a isso, a resposta, então, na verdade, é não. Não é possível você não ter uma imagem profissional. Sabe por quê? Vamos lá. Se você chega no trabalho com uma postura totalmente inadequada para o ambiente, as pessoas não vão perceber? Se você chega atrasado, se você sai cedo todo dia e você chega tarde todo dia, as pessoas não vão perceber isso? A forma como você se veste, as empresas elas têm um código de vestimenta. Então, não tem como as pessoas não repararem no que você veste, dependendo do que você vestir. Não tem como. A forma como você age, como você reage aos feedbacks que você recebe dentro do trabalho. Porque dentro do trabalho acontece de tudo, né? Então, a chance de você receber retornos imediatos de todas as suas ações é muito grande dentro do trabalho. Principalmente se você trabalha dentro de uma equipe. Se você está ali numa posição que está exposta a outras pessoas. Então, a verdade, não é possível você esconder esse eu profissional. Se eu não tenho a chance de esconder ele, porque a minha postura influencia os meus horários de chegar e de sair, a forma como eu me visto, isso também influencia, e como eu ajo e reajo a qualquer feedback, a qualquer comentário de alguém, cara, então só me resta uma alternativa. Cuidar dessa minha imagem. Porque não tem como essa minha imagem não ser percebida pelos outros. Então, só me resta cuidar dessa imagem. Beleza? E por que isso é tão importante? A sua imagem profissional, ela pode abrir porta, e aí eu vou chamar a atenção de uma situação de contratação. Então, como que a sua imagem abre uma porta numa situação de contratação? Esse caso aqui, ó, mesmo você tendo formação, MBA, mesmo você tendo um monte de currículo pesado, aquele currículo bem denso de formações, de tudo que você pode imaginar, isso ainda assim não garante que você vai ter o melhor emprego.
não garante que você vai conseguir aquele emprego que você quer, mesmo tendo uma ótima formação. A sua formação acadêmica é perfeita, é linda, e isso não quer dizer nada. Então, por que isso não quer dizer nada? Porque grande parte das vagas, não sou eu que estou dizendo isso faz parte do estudo que eu acabei de fazer para montar esse e-book e para montar essa aula. A grande parte das vagas, pessoal, é preenchido por indicação. Então, se grande parte das vagas é preenchida por indicação, se eu quero te ajudar a você construir essa sua imagem profissional, só me cabe te dizer uma coisa. Cara, cultivem lembranças positivas a seu respeito. Se você nunca pensou nisso antes, daqui para frente você precisa pensar. Você precisa entender que se você cultivar essa imagem positiva sobre você na mente das pessoas, se a maior parte dos empregos é conseguido com indicação, um dia você pode ser indicado por um amigo. E vamos lá, pessoal, tem aí algumas pessoas que são da mesma formação que eu, são da EFON. Gente, a gente passou 3 ou 4 anos na escola, no meu caso 4, e nesses anos de formação, a gente nunca se preocupou com isso. E eu vou te dizer, depois de 18 anos de formado, ainda hoje, a nossa turma parece que é a mesma turma da época da escola. Parece que é a mesma turma que estava lá se formando em 2004. E o que isso significa? Que se a gente parece a mesma turma, significa que aquela impressão ali ficou muito forte na gente. E vocês sabem que numa escola militar, né, que a gente se formou, essa escola militar a gente dorme, faz tudo, né, pratica os esportes, faz todas as refeições, a gente faz tudo junto. Então a gente dá uma acelerada nesse conhecimento um do outro muito grande. A exposição é 24 horas por dia. Tem o que fala de noite, então é 24 horas por dia mesmo. E a gente se preocupou em cultivar uma boa lembrança. Eu, assim, ó, graças a Deus que eu não precisei fazer isso com técnica. Acabou saindo um pouco natural e eu me considero uma pessoa muito bem querida no meio marítimo por causa de quem eu fui lá atrás, na época de escola. E, claro, consegui conservar essa imagem positiva até hoje. Mas, gente, se isso é importante, se a sua imagem profissional abre porta, cara, o exemplo que eu preciso te dar é esse. Cultive uma imagem positiva a seu respeito na mente das pessoas, porque isso pode ser muito bom para você dentro da sua carreira, porque quando alguém pensar em alguma vaga, quando alguém pensar num profissional para fazer alguma coisa grande, ou junto com ele, ou acima dele, ou ainda um pouco abaixo dele, mas para depois essa pessoa aí, para vocês trabalharem juntos, cara, ele vai recorrer a toda essa lembrança que ele teve de você para poder pensar bem, indico ou não indico, não é assim? Vamos ser sinceros, é exatamente assim. E ainda, para corroborar o que eu estou falando, né, a imagem profissional fecha a porta. Também fecha a porta. E a situação agora é você indicando alguém da sua faculdade. Então, de novo, nossa faculdade, da maioria que está aqui, foi faculdade militar. Então, vamos indicar alguém da nossa escola. Quem a gente indica? Aqueles que organizavam as festas, os churrascos, os que se dedicavam, os que a gente viu que se dedicavam dentro da escola, ou os que pediam cola? Qual que a gente vai indicar? Isso é para mostrar para você, cara, que fecha a porta mesmo, mesmo. Porque a imagem que você deixou lá atrás, ela pode ou abrir ou fechar essa porta. A porta da indicação é a porta de um emprego, gente. Beleza? Então, ó, principalmente
A conclusão que a gente pode chegar é o seguinte, cara. Exemplos de boas impressões. Se eu tenho que causar boa impressão, aí agora é que eu preciso da ajuda de vocês. O que causa uma boa impressão? O que eu fiz lá atrás que garantiu a minha boa impressão hoje no mercado? O que eu posso começar a fazer se eu não tenho muito dessa lista, se essa minha lista está pequena? O que eu começar a fazer para causar essa boa impressão nas pessoas? Então vamos lá, ó. Fazer uma pós-graduação. Beleza. Aumentar a sua formação acadêmica, nada de ruim. Isso vai te proporcionar até um network legal que a gente vai ver mais ali para frente. Cursos e certificações. Ó, graduação eu não curto, graduação é longa, eu gosto de coisas mais curtas. Cara, aquele cara que está sempre fazendo o curso e se certificando é um cara que está mostrando para o mercado que ele ainda está com ambição, que ele ainda quer melhorar, que ele ainda quer chegar em algum lugar. Entregar um pouco mais do que o esperado. Gente, a gente sabe nitidamente, dentro do nosso ambiente de trabalho, quando uma pessoa entrega mais do que o esperado. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, mas está todo mundo tão básico, está todo mundo tão média 6, média 7 no máximo, que quando você encontra um cara média 9, média 10, esse cara se destaca, como se ele tivesse ali com highlight nele. Então, gente, entregar um pouco mais do que o esperado, isso cria a impressão positiva sobre você. Aceitar desafios. O média 7, ele está conformado, ele está ali, beleza, ele só quer passar, ele só quer fazer o dele, ele só está esperando o horário dar para ele ir embora, ele só está esperando o período de embarque terminar, ele não quer deixar nenhuma marca. Então, aceite desafios. E, por último, se comprometer. Aquele que se compromete, aquele que se posiciona, aquele cara se destaca. O que mais, pessoal? O que mais que a gente pode colocar aqui? Lisney, Pedro, José, o que vocês acham que a gente pode colocar mais? Que são exemplos que vão dar uma boa impressão sua. Tiago, eu acho que um termo hoje muito importante que está faltando em muitos profissionais é o conceito de dono. Eu acho que isso é um ponto focal em que te percebe. Eu acho que os líderes, quando você abraça aquilo dali como se fosse seu, aquilo ali é um diferencial no dia a dia. Boa. Aí. O que mais? Tiago, você me permite a palavra? Um tempo atrás eu estava lendo um livro que ele fala de um conceito muito legal chamado personal branding. Não sei se você já ouviu falar. Que ele fala de você criar uma marca que te defina. Você cultivar uma característica que fique nítida no seu ambiente de trabalho quando as pessoas pensem em você. Eu acho que torna você único naquilo que você faz. Marca pessoal. Vou botar aqui, ser único. Muito bom. Se você buscar isso, né, cara? Porque se você buscar isso, que na verdade, o que a gente está querendo aqui é que você cause uma boa impressão. Para que as pessoas, quando pensem em você, pensem em alguma coisa. Agora imagina, um cara que quer deixar sua marca. Um cara que quer ser único. Esse cara, ele vai colocar isso na mente das pessoas. Porra, fulano, não, vamos indicar esse cara, que esse cara é bom. Eu vi no chat aqui... disponibilidade para ajudar. Boa. Então, isso é muito legal, porque às vezes a gente não é lembrado pelo que a gente faz pela gente. A gente é lembrado pelo que a gente faz pelos outros, né? Muito bom. Valeu, Márcio. O que mais, pessoal? Acho que o relacionamento interpessoal também acho que eu considero muito importante. Saber se posicionar e saber se relacionar. Beleza. Ser bem relacionado. Boa. O que mais? Eu acho que o líder também tem que servir. Quando você coloca a importância de cada um, não fica usando só o topo da pirâmide como focal,
você consegue diversificar e consegue ser visualizado, ter uma melhor impressão. Show de bola, concordo plenamente. Aí é um pouquinho mais do que colaborar, né? Colaborar, você vai ajudando todo mundo. Agora, servir é muito interessante. Exatamente, até aquele livro Monge Executivo, ele é perfeito falando sobre servir. Show de bola. Ó, aquele cara que é motivador. Pô, ser um motivador, beleza. Ser motivador, gostei. Beleza. Gente, na verdade, deixa eu ver, entender o contexto geral de uma situação e contribuir com informações enfáticas. Boa. Beleza. Vamos fechar aqui para vocês terem uma ideia. Gente, a gente deixou isso natural, isso correr pelas nossas habilidades até hoje. Mas se você quiser trabalhar em ações que, em curto a médio prazo, esse efeito já comece a aparecer sobre a sua imagem profissional, tá aí uma listinha de como você pode começar. E assim, ó, a graduação, que é logo o primeiro da fila, ele é o mais longo. Eu vou começar uma graduação, só vou ter de fato ela daqui a muito tempo. Mas coisas como aceitar desafios, o conceito de dono, criar uma marca pessoal, são ações diárias. São ações que a gente está aí, que a gente pode começar a fazer. E quem, já trabalhou comigo sabe que a gente não pode ter preguiça no nosso dia. Acho que a pior coisa que tem, aquele cara que já chega se arrastando e vai embora se arrastando e trabalha se arrastando. A gente não pode ter preguiça. As oportunidades estão ali, ó, aparecendo o dia inteiro na nossa frente. A gente não pode ter preguiça. Tem que ir lá e colocar uma marca. Mas se você tem essa lista já do que fazer, do que coloca você com uma imagem positiva, cara, facilita muito. Então tá aí, no finalzinho eu vou deixar essa lista aí com vocês para a gente fazer esse bom proveito desse material. Pessoal, quando a gente fala em imagem profissional, eu quero te chamar a atenção, já que isso já foi até colocado antes, como a diferença, né? Qual é essa relação, né, de imagem pessoal para imagem profissional. E aí eu só trago, como eu vou entregar um material para vocês, de vez em quando eu coloco um textinho, um conceito, só para fechar a linha de raciocínio, não ficar solto, para vocês poderem levar um materialzinho um pouquinho melhor para casa. Então, ó, o que eu quero dizer ali é o seguinte: é claro que quando a gente pensa em imagem, a gente começa a pensar naquela imagem de você dentro da sua casa, de você dentro no contexto familiar, no contexto doméstico. Depois você vai aumentando isso e vai vendo o contexto profissional, vai vendo vários contextos. E a gente tem vários grupos, né? A gente é muito de grupo, é time de futebol, é partido político, é escola de samba, e a gente tem diversas posições no nosso dia a dia. E o mais impressionante, e o motivo pelo qual eu coloquei isso como um dos pontos a ser discutido, é o fato de você conseguir separar as coisas. Por isso que a gente chama de eu profissional. O eu profissional é para reforçar que essa imagem profissional, que muitas das vezes se confunde com a familiar, até porque, se a gente fosse bem sincero, tem gente que é gerente dentro de casa. Tem gerente dentro de casa. Pô, calma aí, gerente dentro de casa? Sim, é o cara que não consegue desconstruir o gerente e leva esse gerente para dentro de casa. E chega dentro de casa, é o mesmo comportamento. E esse cara prejudica bastante. Prejudica bastante a rotina da sua casa, se prejudica. Esse cara, ele não entendeu o conceito de profissional. O eu profissional é aquela marca que ela é contaminada, ela é criada com objetivos. Ela tem valores, ela tem habilidades profissionais. Então, entende? Quando eu falo do eu profissional, eu estou falando de um cara que tem objetivo.
Se lembra que há poucos minutos atrás eu falei, cara, se você não... eu quero isso, então eu vou colocar isso no meu dia, pá. Você começar a buscar situações e aplicar e fazer e criar esse cara surge. Porque a gente viu lá no início, não tem como você não ser visto. Você é visto. Então, se você é visto, seja visto com o objetivo, traga seus valores. Não abra mão dos seus valores. Nunca. Então, você vai trazer também, agora, para compor e para finalizar, você vai trazer as suas habilidades profissionais. Porque esse eu profissional, ele é profissional de alguma coisa. Então, essas habilidades, essas competências têm que estar impressa nesse cara. Gente, a gente perde muita oportunidade. Ontem, eu estava no escritório conversando com uma colaboradora lá em relação a isso, né? Ela faz um trabalho, na verdade, ela tem 3 grandes frentes de trabalho. E ela trabalha em dupla. Ela não trabalha sozinha, ela trabalha em dupla, ela tem um par. E elas se dão super bem, trabalham muito bem, entrosadas. Porém, como são 3 atividades, eu falei para ela assim, você sabe qual dessas atividades você se destaca mais? Aí ela, eu gosto mais. Eu falei assim, não foi isso que eu perguntei. Eu falei, qual que você se destaca mais? Aí ela, não, mas como assim? Aí começou a me fazer um monte de perguntas. Eu falei assim, a pergunta que você tinha que me fazer era assim, se destaca para quem? Aí eu falei assim, ótimo, agora se você me perguntar se destaca para quem, aí a gente vai começar a conversar. A conversa vai ser para esse lado. Você se destaca para as pessoas que trabalham com você. Você se destaca para o seu cliente interno. Pronto, vamos pegar seu cliente interno. E aí ela falou assim, não, os 3. Eu falei assim, não pode. Não pode. Primeiro você tem que ser bom em uma coisa. Quando ela acha que ela é reconhecida pelos 3, ela, na verdade, não é reconhecida por nenhum. Quando você tem um par que faz junto com você, e você quer ser 100% ali amigo do seu par, você também mistura essa relação de quem é você e quem é seu par. E vocês viram uma dupla. Gente, eu profissional é o que faz o meu hangout do Gmail ficar todo dia apitando com pessoas de todos os departamentos, me perguntando alguma coisa, me pedindo alguma ajuda. Porque a imagem que eu construía nesses 10 anos de empresa, nessa multinacional, fez com que as pessoas me vissem como referência em assuntos diferentes. Mas com certeza eu comecei por um. Então, primeiro era assim, como eu era marítimo de formação, tudo que era referente a marítimo, Guedes. E aí, pessoal, Thiago, vamos lá, me ajuda aí, Guedes. Eu, o que você quer saber e tal? Depois, sobre operação. Depois, sobre algo específico da operação. Depois, sobre desenvolvimento. Depois, sobre outra técnica de desenvolvimento. E assim você vai criando suas marcas, criando suas referências. Quando eu venho para casa, algumas habilidades dessas eu não posso trazer. Algumas dessas habilidades são do meu eu profissional. São habilidades profissionais. Por isso que eu coloquei esse item da imagem pessoal versus a imagem profissional, para que fique claro para você que esse eu profissional ele tem um objetivo, ele traz os valores dele e ele traz todas as suas habilidades profissionais. Porque ele tem que ser referência em todos esses 3 itens. E quando eu falo de habilidades, aí são várias habilidades. Várias habilidades. Então, se você hoje trabalha com um par, né? E vocês entregam juntos, se eu fosse você, eu ia começar a cuidar do meu eu profissional, para que na hora que as pessoas fossem pedir alguma coisa, que elas pedissem primeiro para mim. Que elas pedissem para mim. Que elas me tivessem como referência. Mesmo que eu não vá entregar isso sozinho, eu vou sempre ser generoso, vou sempre dizer, olha, sou eu e fulano de tal, nós vamos ver, nós vamos verificar, que é como eu faço até hoje com o meu time, tem gente do meu time aqui escutando, sabe que é verdade.
Você não precisa entregar sozinho, você não precisa ter o mérito sozinho, mas as pessoas buscam quem elas confiam. E eu vou esperar que as pessoas confiem em todo mundo? Não. Primeiro eu cuido para que ela confie em mim. Se ela confiar em mim, é muito mais fácil dela confiar na minha equipe. Na hora que eu quiser que confie na minha equipe, primeiro de confiar em mim, vai demorar muito. Talvez eu nem consiga. Talvez eu falhe no meio do caminho. Então eu prefiro mostrar isso. Esse é meu posicionamento, tá? Esse é meu posicionamento. Esse eu profissional, esse cara é forte, esse cara tem objetivo, esse cara tem muitas habilidades. Vamos falar então um pouquinho das boas práticas para você poder começar a produzir esse cara, produzir esse eu profissional. E o primeiro, e esse é sensacional, e há pouco tempo a gente teve uma baita oportunidade de exercer o network na minha área de atuação, e é melhore o seu network. Melhora isso. Então vamos lá. Como que a gente melhora? Pessoal, de novo, se você tiver um foco, um plano, as coisas vão ser muito mais fáceis. Então, o plano e o foco é o seguinte, manter bons contatos e se atualizar. Por quê? Porque se você tiver bons contatos atuais, e você está o tempo inteiro se atualizando, cara, isso diz muito sobre você. Isso diz que você tem ambição. Isso diz que você deseja alguma coisa. Porque você não está estático. Você está se movimentando, você está se atualizando, você está buscando interações. E aí, no meio de pessoas que são autoridade na sua área, cara, nesse grupo é o lugar onde você tem que colocar esse eu profissional. Esse eu profissional, nesse momento, ele precisa atuar muito bem. Em eventos profissionais. Lembra que eu falei da preguiça? Às vezes eu pego um pouco pesado mesmo, mas é porque eu fico preocupado de vocês não estarem entendendo o quanto isso pode mudar o resultado de vocês. Não pode ter preguiça. O evento profissional é um evento profissional. Quem foi no evento profissional foi você, o profissional. Então, quem tem que estar lá no evento, desde a hora que inicia e na hora que vai embora, é o profissional. Esse ambiente é muito importante para você. E há pouco tempo eu fiz uma palestra e eu estava explicando que uma das competências mais desejadas num CEO de uma empresa se chama energia. E energia é diferente de motivação. Energia é aquilo que você está cansado, que você estava querendo ir para casa, nem estava querendo ir naquele compromisso, nem estava conseguindo raciocinar muito bem durante seu trabalho e tal, você pegou até um Uber para não ir dirigindo e chegou na porta do restaurante onde você tem um jantar com os acionistas da tua empresa, chegou na porta do restaurante, você incorporou esse eu profissional, você se encheu de energia, entrou, deu boa noite, com energia, com força, apertou a mão, conversou, perguntou se já pediram a comida, não pediu, vamos pedir, você quer beber o quê, você quer não sei o quê, assumiu o controle daquilo tudo. Esse cara que faz isso, esse cara ele tem energia. É isso que a gente precisa para colocar esse eu profissional nessas situações. Numa situação de pessoas de autoridade da sua área. Nessa hora você não pode ter preguiça, cara. Nessa hora você tem que estar ali com energia. Depois vai dormindo, depois deixa o teu carro na rua e pega um Uber e vai para casa. Mas você não pode deixar de gastar, de colocar ali sua energia naquele propósito. Eventos profissionais e no seu ambiente de trabalho. No seu ambiente de trabalho, você está sendo visto o tempo inteiro. Só que ali é todo dia. Então você tem a chance de se recuperar. Então quando você escorrega um pouco, escorrega no outro. Mas os dois primeiros, quando você está numa roda de profissionais, pessoas autoridades, e quando você está num evento profissional que é todo mundo daquele ramo, cara,
nessa hora você tem que ser o cara. E a gente teve a feira de óleo e gás agora, há poucas semanas atrás. E a gente viu. Teve gente que aproveitou. E teve gente que não aproveitou. Normal. Normal. A diferença é que agora a gente vai com um plano. A gente vai com um sangue nos olhos para que esse eu profissional esteja lá naquela feira no ano que vem. Porque essa feira traz resultado. Quem visitou a feira, eu vou nem perguntar, mas quem visitou a feira e não acrescentou de nada? Foi sem um plano. Foi sem um plano. Foi para visitar, às vezes o plano era esse, só visitar e tal. Mas eu não recomendo. Recomendo que você vá para um evento desse com um plano. Um plano, e se você não tiver plano, me chama que eu te ajudo a ter um plano. Segundo, perfil do LinkedIn. O objetivo de você ter um perfil no LinkedIn, pessoal, a construção de relações profissionais. Pode não parecer, porque muita gente só lembra que existe LinkedIn na hora que está desempregado. Na hora que está correndo atrás de alguma coisa, o cara lembra que ele tem LinkedIn e começa a colocar coisa lá. Mas, na verdade, o LinkedIn ele é feito justamente para trabalhar a sua imagem e criar conexões enquanto você está no mercado. O LinkedIn foi feito para quem está no mercado, não para quem está fora do mercado. Entendeu? E, atualizá-lo constantemente. O que significa atualizar ele constantemente? É movimentar ele. Cada vez que você movimenta o seu LinkedIn, esse movimento ele é colocado ali naquela vitrine profissional, naquela sua rede profissional, inclusive para quem ainda não é da sua rede. E isso, pessoal, você está movimentando o seu perfil profissional. Olha como isso tem tudo a ver com esse seu eu profissional que a gente está pensando agora e começando a decidir, a criar altos planos para esse nosso eu profissional, tá? Então, pessoal, por último, sim, atualizar constantemente para quê? Para você expandir essa rede de contatos. Movimentou, chegou gente. Escreveu, chegou gente. Postou foto que você estava no lugar tal, com pessoas tal, entrou outras pessoas. O contato deles, o networking deles pode se interessar por você e já fazer um contato com você. E, por último, e não menos importante, gerar conteúdo. Isso vai demonstrar mais sobre suas especializações, pelaquilo que você quer demonstrar, pelaquilo que você sabe. E isso vai causar um impacto positivo pra caramba nas pessoas que estão nesse seu círculo profissional. Então, cara, gerar conteúdo. Gerar conteúdo. A gente já tem aqui não tem ninguém novo de profissão. Ninguém. Todo mundo aqui tem uma historinha já. E essa historinha já tem alguma especialidade. Essa historinha já te deu algum recurso de você movimentar essa informação. Então, movimenta, cara. Usa esse LinkedIn para isso, tá? Usa para você movimentar esse eu profissional. Eu, por exemplo, eu não uso o eu profissional que eu estou mostrando hoje aqui para vocês, não é o eu profissional dessa multinacional americana. Esse é o eu profissional de mentoria. Esse é o eu profissional que quer pegar alguém pela mão, mostrar um caminho mais fácil, mostrar um caminho mais assertivo, mostrar o que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que deu errado. Então, para esse tipo de trabalho, eu optei por outra rede social. Eu optei pelo Instagram. Então, meu posicionamento de mentor é no Instagram, não é no LinkedIn, tá? Mas qual rede social foi feita para relações profissionais? Para construir relações profissionais? O LinkedIn. Então, eu estou dizendo para você usar o LinkedIn, tá? Mas, dependendo de qual é a posição que você quer ter,
se essa posição, se você tem 2 trabalhos, assim como eu, é bom que você saiba gerir essas 2 redes de forma diferente, tá? Porque além de você ter o seu eu profissional, você pode ter mais de um eu profissional, como é o meu caso. Beleza? Claro que networking é muito mais do que isso, tá, gente? É claro que é. Na verdade, eu só estou trazendo pontos que eu consiga converger e provar para vocês que cuidar dessa imagem profissional traz muito recurso, traz muito sucesso para você. É só isso. E uma outra fonte de boas práticas, eu preciso dizer para você que já que a gente está falando de imagem, imagem não é algo só estático. Na verdade, o nome não tinha nem que ser imagem profissional, tinha que ser vídeo profissional, porque não é nada estático. Essa imagem profissional, ela está sendo captada toda hora e todo momento por diversos olhos, por pessoas com diversas crenças, diversas experiências. E, na verdade, quando ele fala assim, ó, controle o seu comportamento, e aí é mais a minha área, aí é onde eu mais consigo ajudar as pessoas. Não é à toa que o método que eu desenvolvi se chama inteligência comportamental, ou seja, é você conseguir saber alterar e mudar o seu comportamento de acordo com as situações. Para você controlar esse seu comportamento, você tem que controlar a forma como você age, a forma como você reage, e o que eu acho mais importante que a gente esquece. A forma como você interpreta, como você enxerga determinada situação. Pessoal, isso é saber mexer e ajustar comportamento. Porque o que eu mais falo com as pessoas é que o que eu menos gosto de curso, esses cursinhos online, ou então até curso presencial também, o que eu menos gosto é que todo enche você de informação e ninguém te entrega como. Então, beleza, como que eu faço isso? Então, dizer que você precisa controlar seu comportamento, eu tenho que te dizer que comportamento é agir, reagir e ver. Se você conseguir enxergar a forma como você vê aquela situação, cara, você já avançou muito para conseguir controlar. Muito. Vai requerer essa habilidade. Então, briga com o companheiro, problema com os pais, dificuldade financeira. Isso afeta o seu desempenho no trabalho ou não afeta? Quem me conhece sabe que meu pai teve uma série de AVCs aí, hoje ele não me reconhece mais e tal. Acabei de fazer uma visita a ele lá no Espírito Santo. E, cara, sim, todas as vezes que meu pai teve, cara, que já teve 6 AVCs ou 7, todas as vezes que ele teve um AVC desse, acabou o Thiago. Acabou o trabalho, acabou tudo. Socorrer, visitar e ver cadê ele, tá no hospital, tá bem, tá falando, pode ficar, não pode, pode dormir, pode virar noite, pode não sei o quê. E graças a Deus, todas as vezes que isso acontecer, eu tive o apoio da empresa que eu trabalhava. A única empresa que não me deu apoio foi a empresa que eu pedi demissão no mês seguinte. Foi quando meu pai teve um evento e ele não quis se internar. O evento não foi muito forte e tal, então ele não quis se internar. Então, nisso que ele não quis se internar, eu falei com a empresa falou assim, não, mas ele não aconteceu nada. Eu falei, não, aconteceu, só que ele é na mente, é na cabeça, né, é no cérebro, e aí tá afetando ele e tal. Então, sim, pô, minha mãe desesperada pedindo ajuda, um irmão morava na época em Porto Alegre, eu embarcado na Bacia de Campos, e o outro que estava junto não estava conseguindo convencer e tal. Meu pai sempre me escutou muito, né, me respeitou bastante, e
Minha mãe falou, cara, você é o cara mais indicado para vir. Eu falei, beleza, a empresa, não, tá bem, não aconteceu nada. Não aconteceu não? Então tá bom. Então, pessoal, isso tudo afeta sim a gente, isso afeta o nosso eu profissional. Saber separar isso não significa você desligar um lado. Significa que você construiu tantas imagens positivas sobre você, significa que todo mundo sabe exatamente o profissional que você é. Então, meu amigo, quando alguma coisa acontece, eles dispensam o seu eu profissional e fala para você, cara, vai cuidar do seu pessoal. Pode cuidar do seu pessoal. E com habilidades de ajustar esses comportamentos, você consegue enxergar as formas como você vai se recuperar disso tudo, criar planos. E agora, qual é o plano de ação? Eu vou precisar sair de onde eu estou? Eu vou precisar me mudar? Eu vou precisar pegar roupa, porque ele vai precisar de roupa no hospital? E aí você consegue já reprogramar tudo. Quem nunca acordou com o pé esquerdo? Quando você acorda com o pé esquerdo e você não está afim de fazer média com ninguém, e você não está mais querendo nada, se você não tem recursos para trazer os comportamentos que têm que ser apresentados em determinados ambientes, se você não tem técnica, se você não sabe fazer esse ajuste, para que Deus te ajude. Porque não tem outra forma de você conseguir performar. Você acordou com o pé esquerdo, vai todo mundo que cruzar a tua frente sofrer esse seu mau humor. Porque nós somos seres humanos, não tem jeito. Isso vai acontecer. Mas saiba, isso vai impactar o seu eu profissional. Se isso for um dia de trabalho normal, como eu falei anteriormente, você vai ter outras chances de pedir desculpa, você vai ter outras chances de mostrar que você pensa diferente, que aquele foi um dia ruim. Mas dor de barriga não dá uma vez só. E será que você vai conseguir pedir desculpa toda semana? Todo mês? Qual vai ser a frequência de você acordar ou não acordar de pé esquerdo? Que habilidade você tem para lidar com isso? Que habilidade, que controle emocional? Antes de tratar do emocional, eu prefiro e eu gosto de indicar que você tente trabalhar o comportamental. O comportamental, a resposta é imediata. E conforme você for tentando, você vai ajustando, daqui a pouco você já está bem de novo. Tratar emocional, eu não tenho habilidade, nem capacitação para isso, então eu não entro nessa seara. Então, os problemas domésticos versus os problemas profissionais. E os problemas profissionais versus os problemas domésticos. Deixar cada um no seu quadrado, você conseguir ter uma imagem positiva o suficiente para que você possa deixar esse eu profissional de lado quando alguma coisa te acionar na sua vida pessoal. E do mesmo jeito, o problema está na sua casa, você está ali sendo o cara lá que está sendo o esteio de todo mundo, e quando você vier para cá, para o lado profissional, as pessoas já sabem quem você é. As pessoas já sabem o que você consegue fazer. E elas não vão estar prestando atenção em mínimos detalhes de comportamento, porque elas sabem quem é você, porque você já deixou sua marca. Mas um mínimo de habilidade comportamental é preciso para que você consiga agir, reagir e enxergar de forma diferente. Beleza? E aí, foi o que eu falei, da inteligência comportamental fundamental para você poder conseguir lidar com essas situações do dia a dia, né? E eu trouxe aqui, muitos de vocês já devem ter visto isso, que é um resumão, claro, nós não vamos passar isso aqui com vocês agora, mas é um grande resumo e uma apresentação do que é esse método inteligência comportamental que eu desenvolvi, tá? E aqui, tá lá no meu link da bio, tem links para uma aplicação. Essa aplicação
é um forms onde você vai responder uma série de perguntas ali sobre liderança, para eu entender um pouco sobre o seu nível de liderança, o quanto você age, reage e quanto você enxerga situações de liderança, tá? É bem rapidinho aí, você deve gastar no máximo uns 15 minutos para responder. E essa aplicação, ela é uma forma da gente entender em que nível você está, qual produto é melhor para você. Claro, a gente tem um programa de mentoria mais avançado, mas tem programas de mentorias para mais iniciantes, tá? Aí a gente traz aqui algumas coisas que você vai ter acesso durante esse processo da mentoria, né? Os assessments de autoconhecimento. Eu tenho um workshop chamado de inteligência relacional, e esse workshop eu dou para você ele todo editável para você fazer os ajustes necessários para o seu ramo, né, para sua atividade, o seu time, e para que você mesmo possa administrar esse workshop na sua equipe, para a sua equipe. Ele é muito legal. Você vai fazer o relatório de perfil comportamental, porque eu preciso que você valide os seus comportamentos, que você valide o que você é, para que a gente possa seguir de forma mais assertiva. A gente vai produzir juntos diversos materiais que são super úteis para líderes, exercícios, atividades, e todas as sessões vão ser feitas em mapa mental, igual esse que a gente está fazendo aqui, esse treinamento. Então, isso aí é o quê? Para a galera sair desse círculo vicioso, cara, de que estuda, e não bota nada em prática, estuda, e compra curso, e tenta coisas, e chega na hora de você agir, na hora de você executar uma coisa, as pessoas travam, as pessoas não conseguem. Porque quando o cara ensina uma técnica lá num curso, num treinamento qualquer, ele ensina a técnica que ele consegue fazer. E ele não tem como ele adaptar uma técnica individualmente para cada um que comprou aquele treinamento, aquele curso. Esse é o grande problema dos cursos. Eles são genéricos. Eles trazem um conceito que tem que atingir todo mundo. Ou então ele vende um conceito que para ele é muito fácil de executar e para você não. E como não existe acompanhamento, como que vai saber se você conseguiu, se você não conseguiu, se ele de fato entregou, sabe? Então, esse é o motivo pelo qual as mentorias hoje ficaram tão conhecidas, né? E o mercado para gestor, cara, tá mega aquecido. Só que do mesmo jeito que ele está aquecido, é uma onda de aquecimento, as pessoas vão se movimentar, as pessoas vão entrar, vão sair de um lugar, vão ir para outro. E quando elas chegarem lá, será que elas vão ter habilidades para se manter, para ficar lá? Aí mais alguns motivos pelo qual você deve fazer essa mentoria, algumas perguntinhas frequentes, um pouquinho sobre mim, e mais uma vez o convite para você fazer a aplicação para a mentoria. Beleza? Para facilitar mais ainda, depois eu boto o link da aplicação direto aí para vocês, ou então é só vir no meu link da bio, foi daí que eu tirei esse material que eu mostrei para vocês. Beleza? Isso é porque a gente está aproveitando o gancho de comportamento. Vocês já viram que comportamento ele foi citado aí mais de uma vez quando a gente fala de imagem profissional. Vamos ver aqui outra coisa. O peixe morre pela boca. A gente sempre ouviu falar nisso e às vezes a gente acha que isso só serve como um ditadozinho dos mais velhos. Mas não. Pessoal, a gente fala demais. Falar demais atrapalha muito esse seu eu profissional. Então, vamos lá. Ó. Muitas vezes, você falar demais passa batido. Muitas das vezes, não repercute, sabe? Não dá aquele eco. Pô, fulano falou isso. Mas tem outras vezes que a consequência é extremamente negativa para sua carreira. Cara. E o problema é esse.
O problema é essa vez que é negativo. Então, ó, vamos lá. Pessoal, regrinhas básicas. Eu tenho certeza que eu não vou inventar a roda no que eu vou falar para vocês agora. Não vou. Mas é fundamental você escutar isso de outra pessoa. Vocês estão acostumados a escutar isso de diversas pessoas aí na vida de vocês. Mas agora vocês vão escutar de mim. Ó, jamais. Eu gosto de usar palavras assim fortes para mostrar o quanto eu quero que você faça. Então, posso fazer, não, jamais fale negativamente sobre colegas de trabalho sem eles estarem presentes. Qual o nome disso? Fofoca. Fofoca. Cara, eu profissional, fofoca. Eu profissional, fofoca. Não dá, não. Esses dois não se unem, esses dois não se juntam. Aproveite o horário de almoço para papos construtivos e descontraídos. Cara, a hora do almoço não é para ficar falando de trabalho. Na hora do almoço é para descontrair. Sim, descontrair o quê? Falar besteira, falar bobeira? Não. Descontrair. Descontrair. Só isso. Só isso. Descontrair. Não é contar piada. Não. Descontrair. Só. Sair do modo trabalho. Sair do modo tarefa. Sai do modo tarefa. Mas o eu profissional tá ali. Beleza? Outra palavra que eu coloco para poder chamar a atenção. Aproveite. Aproveite. Porra, tem como ter proveito? Tem como tirar proveito? O meu eu profissional, ele tem como ele tirar proveito na hora do almoço? Cara, quem trabalha comigo e está aqui nessa reunião, sabe que a hora do almoço é a hora do show. É na hora do almoço que eu faço a maior parte, que eu mostro algumas habilidades que eu tenho. Que esse meu eu profissional de mentor, é a hora que eu consigo soltar ele. Porque quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, lá está o gerente da escola corporativa. Na hora do almoço, eu dou uma pausa nesse gerente, mantenho o eu profissional, e é nessa hora que eu falo de desenvolvimento. É nessa hora que eu conto histórias, que eu trago situações. Então, isso é aproveitar a hora do almoço. E adivinha, na hora do almoço, o quórum é muito maior. Na hora do almoço, eu estou falando ali para 10 pessoas, 15 pessoas. E no meu dia a dia, eu não consigo falar para 15 pessoas. Aqui, ó, hoje eu estou aqui numa reunião, eu não estou conseguindo falar para 15 pessoas. E na hora do almoço, eu consigo falar para 15 pessoas. E olha que legal, eu almoço todos os dias. Que legal, né? Que oportunidade. É isso. Aproveitar. Tá? E por último, se alguém cometer um deslize qualquer, saiba que comentários em tom de fofoca ou ridicularização não são bem-vindos. Gente, às vezes não é fofoca, às vezes é ridicularização, que é pior ainda. Que é pior, porque a ridicularização ela tem um tom maldoso, tem um tom de denigrir. O eu profissional que a gente quer, aquele que cria marcas positivas nos outros, esse cara não pode ridicularizar ninguém. Esse cara não pode fazer isso. Beleza? Use as redes sociais sabiamente. Pessoal, você sabia que 40% dos candidatos a empregos são desclassificados por causa das suas redes sociais? Você sabia disso? Eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo, que sabe que eu falo muito essa frase. Não acredita em mim, não. Não acredita em mim. Vamos lá, ó. Segundo a pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half, as redes influenciam 44% das empresas brasileiras a desclassificar candidatos. Será que esse tipo de atitude faz com que as pessoas travem? Foi o que a Marcinha perguntou. Márcia, se não faz, depois de hoje eu acho que vai fazer. Mas depende do que é esse trave.
Ó, veja bem, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Cara, não é deixar de fazer, é saber fazer, é ter um plano. Eu estou aqui trazendo o passo a passo para você criar o eu profissional. Se você pegar esse PDF que eu vou fazer, que eu estou fazendo aqui junto com vocês, se você pegar esse PDF, imprimir, botar na tua mesa de trabalho e todo dia tu der um tique numa ação dessa para construir o seu eu profissional, você não vai ter medo de nada. E esse eu profissional vai se construir sozinho. Então, mas para ajudar mais ainda, eu trouxe 5 dicas sobre rede social. Primeira, cuidado com as informações pessoais postadas. Gente, tem gente que o cara tá com uma doença, por exemplo, Covid. A gente acabou de passar pelo Covid. Eu cansei de ver isso na rede social, eu botava a mão assim e falava assim, meu Deus do céu. O cara tá com Covid, ele vai lá, tira uma foto do teste positivo de Covid e posta, tô com Covid. Na rede social. Tá querendo o quê? O que você quer com isso? Essa informação é para quê? Tá querendo que as pessoas escrevam embaixo que tadinho, coitado, meu Deus. O que reação? Vai dar 1 milhão de reação diferente em diferentes pessoas. Imagina a sua avó velhinha. Para ela, a Covid é perigoso. Aí ela viu o teu Covid, aí ela, meu Deus, vai morrer. Imagina a merda. Então, assim, é isso aí que eu digo. É isso aí que eu falo, cara. O que eu tô aqui querendo mostrar para vocês é que quando você faz as coisas impensadas, quando você não tem um plano, quando você não tem um método, por isso que mentoria é todo esse sucesso que é. Porque mentoria simplesmente é um plano, é um método que alguém já validou, que alguém já fez, que alguém já cumpriu, deu certo. É isso aí, um método. Cara, cuidado com a informação pessoal que você vai postar. Que você tá doente. E pra que você vai postar que você tá doente, cara? Aí semana que vem você tá doente de novo, você vai postar de novo, tá doente. Aí você quer que as pessoas falem assim, fulano só vive doente. Aí você vai ficar pé da vida. Que alguém fala assim, fulano só vive doente. Mas você tá dando informação. É você que tá toda hora postando dizendo que tá doente. Quando tá com saúde, tu não posta. Pô, tô com saúde. Ô, bom dia, pessoal, tô cheio de saúde. Aí quando você tá doente, você vai lá e posta. Use uma foto de perfil mais profissional, que dê para ver bem o seu rosto. Você já viu que agora as fotinhos estão até bem parecidas, né? Uma foto redonda assim, às vezes botam um arco. A minha eu botei um aro lá em volta dela, um aro e a minha foto ali. É um programa que faz aquilo. Tá todo mundo botando mais ou menos igual, tal. É isso. Você quer saber quem sou eu? Ali tá fácil de ver. Fácil de ver meu rosto. É o mesmo rosto que tá aqui. Entendeu? Fácil de você encontrar, fácil de localizar. A gente não precisa se esconder, não é? Quem tem uma rede social não quer se esconder. Se não quer se esconder, então vai lá. Uma atitude assim, transparência, sabe? O eu profissional ele não tem medo de se mostrar. Pelo contrário, o eu profissional ele está sempre disponível. Ó, evite fotos comprometedoras. Ao postar, sempre se pergunte qual é o objetivo dessa postagem. Será positivo para o meu negócio? Veja bem, eu trabalho numa empresa de navegação. Existem certas coisas que não dá. Todas essas dicas que eu estou colocando são de rede social, tá? Tipo assim, estão pensando em rede social. Então, são dicas para que você não vacile, porque isso tudo vai atrapalhar o teu eu profissional. É simples assim. Se a gente quer cuidar do eu profissional, é lembrar que o eu profissional, ele é visto, como a gente viu, não dá para você esconder o eu profissional. O eu profissional, ele está sendo visto em tudo quanto é lugar, inclusive quando você está achando que é só seu eu pessoal. E não é. Então, como eu estava falando, você está lá, eu trabalho numa empresa de navegação. E a empresa de navegação tem umas regras de segurança, né? Eu pela posição que eu tenho dentro da empresa, então se eu tenho que prezar pela segurança do trabalho e tal. Então, assim, não cabe eu, na minha vida pessoal,
não cuidar da segurança. Não cabe. Por quê? Porque o meu trabalho me ensinou a cuidar da minha segurança. Então, às vezes, eu vejo as pessoas postando fotos, assim, que na vida pessoal, o cara correndo riscos, assim, absurdos, que no trabalho ele não cometeria esse erro. Que no trabalho ele não ia fazer. Por isso os acidentes domésticos são tão grandes, né? Tem mais acidente doméstico do que acidente profissional, gente. Muito mais, muito mais. Por quê? Porque o cara só quer cuidar de segurança. Segurança do trabalho é só no trabalho. Também é culpa de quem chamou de segurança do trabalho, né? Não é segurança do trabalho. Segurança. Segurança, segurança. Então, assim, não cabe certos moles, sabe? Certos vacilos. E aí eu tiro uma foto, eu pulando de uma ponte, não sei o quê. Cara, o que o empregador, que o meu empregador tá pensando quando ele me vê pulando de uma ponte de 10 metros? Porque ele olha assim e fala assim, meu irmão, perdi o Thiago. Perdi. Esse maluco, tipo assim, tudo que eu tô depositando nele a longo prazo, projetos de 1 ano, projetos para daqui a 2 anos, que esse cara tá cuidando, esse maluco tá querendo se matar na vida pessoal. E ainda tá postando na internet. É isso, pessoal. Se pergunta, cara, qual o impacto que isso vai ter no meu negócio? Pense antes de postar críticas ou ofensa a uma pessoa. Gente, nada justifica a ofensa. Nada. Ofender é feio. Ponto final. Ponto final. Ah, o Lula, o Bolsonaro, o assassino, o estuprador. Meu irmão, o cara errou, o problema é dele. Você não erre junto com ele. Muito menos se posicionar publicamente assim. Isso vai dizer o que sobre você, cara? Você colocar palavras de ódio sobre uma bandeira. O que o empregador vai olhar? Vai falar o quê? Vai olhar assim e falar assim, meu irmão, que isso, cara? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Se esse cara se apaixonar pela minha empresa, daqui a pouco ele tá brigando com o meu concorrente. Tá batendo, tá perseguindo, tá fazendo igual ele tá fazendo aí com esse cara. Entendeu? Ah, Thiago, tu tá exagerando, o pessoal não vai pensar isso não. Tá bom? Não vai não, não vai não. Ó, cuidado com a sua apresentação. A sua apresentação. Que imagem você quer passar? Então, até agora, eu evitei ao máximo falar para você de vestuário, de roupa, de imagem, sabe? Sua imagem física. Eu evitei ao máximo. Que é para primeiro desconstruir de você que imagem profissional tem a ver com a sua roupa. Mas não tem como evitar. Não tem como evitar. Que é claro que isso tem uma parcela. É claro que como você se veste diz muito sobre a imagem que você quer passar. Exatamente. É o que a Marcinha está botando. O fruto não vai longe da árvore, bem assim. E é verdade. Não tem jeito. Não pode ter incoerência, né, Márcia? É isso aí, eu tô falando isso aí, cara. Ainda bem que tu tá aqui me apoiando aí nas minhas falas. E vamos lá, pessoal, para fechar, para finalizar, o que é esse eu profissional? Então, seguir tudo isso, o que tem mais? O que tem mais? Para a gente não abrir muito, para a gente abrir pouco. Eu trouxe o conceito escrito para ficar legal, para você poder guardar, levar, imprimir, deixar junto com você no seu trabalho. É o seguinte, ó, esse eu profissional, ele tem que se comunicar com clareza. O que significa isso, Thiago? Independentemente do seu ramo de atuação, comunique-se com clareza, é essencial. Principalmente se você faz parte de um time ou de uma equipe com diversas pessoas. Exponha suas ideias de forma objetiva, olhe nos olhos e pronuncie as palavras pausadamente. Também é interessante demonstrar atenção quando alguém está falando. Eu não gosto de misturar temas, tá? Quando a gente fala de trazer clareza, de comunicação, na mentoria a gente fala tem um dia que é só sobre
relacionamento interpessoal, vai ter outro dia que a gente vai falar de estratégia, vai ter outro dia que a gente vai falar de adaptabilidade. Nesse momento, você vai aprender algumas habilidades que são fundamentais para que você consiga ter clareza. É tão bonito falar assim, você tem que ter clareza. Por isso que eu tento explicar um pouquinho o que é ter clareza. Cara, olha no olho, seja objetivo e pronuncie as palavras. Se você fizer esses 3, eu já fico satisfeito. Se você conseguir falar e as pessoas conseguirem ouvir, entender, né? Se foneticamente você conseguir terminar as palavras. Porque eu já trabalhei com um cara, acho que a Márcia trabalhou também, não sei se ela vai lembrar quem é, mas não fala o nome, não. A gente trabalhou com ele, é uma pessoa maravilhosa, mas o cara tinha uma mania, ele fala tão rápido que ele não termina a palavra. Ele simplesmente não terminava a palavra. Então, assim, para você entender 2 minutos de conversa, 1 minuto foi você completando na tua mente o que ele tentou dizer, que ele parou no meio. Cara, isso cansa. Isso cansa. Isso tira o quê? Tira a clareza. Porque parte do meu cérebro tem que ficar pensando em vez de estar só escutando. Peça feedbacks. Você não precisa esperar uma reunião com o chefe para saber se seu trabalho está sendo desenvolvido de acordo com as expectativas da empresa. Peça sempre que sentir a necessidade feedbacks construtivos a respeito da sua função. Entenda como é possível melhorar em determinadas tarefas e quais pontos precisam de ajustes. Aos poucos, as mudanças surtirão efeito e você otimizará o desenvolvimento do seu trabalho. Se você está cuidando desse eu profissional, gente, você tem que saber se esse eu profissional está alinhado com as expectativas do seu negócio. Como? Perguntando. Perguntando. Pedindo feedback. Beleza? Tá escrito aí para você para ficar bonito. Saiba receber críticas. Agora vou pegar pesado. Se você se equivocou ou recebeu alguma crítica, é essencial saber reconhecer a falha cometida. Por mais duro que isso possa ser, é imprescindível saber absorver e contornar seus erros. Contornar seus erros. Você pode aprender muito com eles. Desse modo, se algum gestor chamou sua atenção por algo, não deixe o orgulho falar mais alto e use isso a seu favor. Cadê aquela habilidade comportamental que eu tanto digo que a gente tem que treinar juntos? Cadê aquela tabelinha com as características de cada dimensão para a gente poder recorrer à tabela e se ajustar de novo? Porque desequilibra. Desequilibra. Mas dá para equilibrar. Dá para equilibrar. Então, pessoal, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. A gente só não tem ferramenta para fazer. A gente só não tem competência comportamental para fazer. Seja uma pessoa positiva. Era o que eu estava esperando alguém falar lá em cima, lá, sobre ser positivo, né? Que ser positivo também marca uma impressão muito boa nossa nas pessoas, né? Então, ó, saber abrir um sorriso e manter o otimismo diante de uma crise pode ser de grande utilidade em sua carreira. Se você passa os desafios adiante e se comporta negativamente em situações adversas, considere que isso pode ser prejudicial para a forma como os colegas e gestores olham para você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. De novo, algumas frases que eu costumo usar muito no meu trabalho, né? A pessoa que trabalha comigo sabe. Alguém vem me trazer um problema, como se fosse um problema gigante. E aí tem uma pergunta que ela já mata 80% do desespero dos nossos liderados. Esse problema é temporário? E o cara não consegue entender qual é a pergunta. O cara, como assim temporário? Eu falei assim,
aconteceu alguma coisa, né? E ele é temporário. Quanto tempo você acha que esse problema vai perdurar? Não, ele não vai perdurar muito porque a gente vai resolver assim, assim, assim. Ah, que legal. E você precisa de mim para fazer isso? Não, eu consigo fazer. Olha, que legal. Ou então, e quando você pretende começar a fazer isso? Ah, acho que eu vou fazer isso agora. Pô, faz sim. Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Acabou. Acabou. O que era? Agora vamos classificar. Era um problema temporário. Não é permanente. Quando o problema for permanente, uma ação para a gente quebrar aquela permanência e tentar dissolver. Mas muitas vezes o problema não é permanente, é temporário. E aí, se é temporário, ele vai acabar logo. Daqui a pouco acaba. Às vezes acaba sozinho. Igual a pessoa falou assim, olha, está gerando na escola corporativa. Ó, a plataforma tá gerando o certificado com o nome errado. Aí e esse problema é temporário ou é permanente? Não, ele era temporário, né? Já resolvi. Assim, beleza. Então, era um problema temporário. Você já resolveu, então agora já acabou. Então já não tem mais problema. Não, mas tem um problema. Tem um problema porque aqueles que foram emitidos estão errados. Quantos são? Ah, são 10. Olha, 10? 10 a gente consegue reemitir em quanto tempo? Ah, em mais tanto tempo. Pronto, voltou a ser temporário. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar esses 10, são 1 hora, e vamos resolver esses 10, depois a gente volta a seguir a nossa vida normal, nossa rotina, depois a gente tenta descobrir o que aconteceu para ter dado esse erro. Beleza? Beleza. É um problema temporário. É um problema temporário. Então isso é uma versão positiva. E aí cada um inventa a sua estratégia, né? Cada um traz um pouquinho do seu jeito, né, de falar, e é assim que eu tento fazer para poder levar um pouquinho de otimismo, né, para as pessoas, né, e isso é muito legal, e você vai criando os seus, cara, e essa é a marca, né, que o Fabiano falou aí no início, essa é aquela marca que a gente estava falando. Olha que marca. Eu falei 2 jargões que eu uso muito aí, esse problema é temporário, e a outra é não acredita em mim, não. Porque eu tenho uma habilidade de comunicação que às vezes ela me atrapalha, porque parece que tudo eu estou levando no 7-1. Parece que tudo eu estou enrolando ali e levando as pessoas na lábia. Então eu criei esse não acredita em mim não, para eu ter que provar para você. Então, depois que eu falo a palavra não acredita em mim não, ela vem seguida da comprovação, dos fatos e evidências. Então, o que eu falei aqui, eu até brinquei com vocês aqui. 40% das pessoas são reprovadas, né, no seu processo seletivo por causa de rede social. Cara, 40%, o Thiago chutou, não é possível que é 40%. Aí o que eu falo? Não acredita em mim, não. Porque eu já sei que você vai desconfiar. Porque 40%, né, pela nossa crença, é muito, é pouco, sei lá. Não acredita em mim, não. E aí você vai lá e mostra. Aqui, ó. Pesquisa, Robert Half, 44% das empresas brasileiras. Tá? É isso. Pessoal, eu espero ter conseguido trazer para vocês um pouquinho sobre essa impressão, essa imagem profissional. A gente vai fazer daqui a poucos minutos, 1h30. Era realmente aí o máximo que eu queria chegar. Queria saber, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Só abrir o microfone. A gente começou e terminou com o mesmo número de pessoas, então obrigado por vocês terem ficado aí até o final. Muito bom. Isso também é uma forma de eu medir as minhas entregas. Então, se alguém quiser falar também, escrever, qual a melhor maneira de manter feedback para o líder? Opa, deixa eu abrir aqui que fechou na hora que eu... Qual a melhor maneira de manter feedback para o líder de um problema temporário? E aí eu não entendi, Monção, você é o liderado ou você é o líder? O liderado. Eu quero manter meu líder sempre atualizado, porém eu não quero não ter essa ciência de que é um problema permanente para um temporário. Tá. Fornecer alternativas e mostrar qual alternativa você fez.
Qual a alternativa? O problema, se ele é temporário, você vai fazer alguma coisa ou você não vai fazer nada. Se você for fazer alguma coisa ou se você não for fazer nada por ele ser temporário, você tem que falar. Você tem que falar, tá? Você tem que deixar o seu líder ciente do que você está fazendo e até de que você não vai fazer e não vai fazer por quê. É assim que você deve atualizar. Esse negócio de temporário, isso aí é uma coisa minha, tá? Isso é uma técnica que eu estou estudando, e tudo é uma tese, né, o Monção? Tudo é uma tese. É uma tese por quê? Porque eu ainda estou no beta dela, né? Então eu faço isso, tem hora que entra legal, a galera do meu time entende que eles estão e quando eu faço isso eu consigo trazer, às vezes não, às vezes eles vão me atualizando e me mostrando tudo que eles já fizeram e que isso ainda não se resolveu, e aí eu tenho que trocar minha classificação desse problema para um problema permanente. E aí eu tenho que descer ali e, meu irmão, vamos todo mundo pensar junto e tentar resolver. Beleza? Não sei se eu consegui ser claro para você, a minha mas... questionamento é mais ou menos como você pontuar dessa forma, pontuar essa questão do problema temporário de uma forma que seja contínua, de uma forma que não trave o sistema, de uma coisa que você possa resolver ou não possa resolver, mas manter seu livro sempre atualizado, mas não mostrando alguma fraqueza ou alguma deficiência sua em resolver o problema. Então, esse tipo de nomenclatura, na verdade, você vai criando essa nomenclatura para que isso fique claro o que é para o teu líder, né? E o que eu recomendo, então, não é nem usar esse jargão de problema temporário. O que eu recomendo é você tentar criar alguma marca, algum jeito de você falar que traga isso que você quer trazer, que traga essa segurança. Quando eu uso isso para mostrar para o meu liderado que eu não estou preocupado. Que eu tô na fase ali de classificar. Então, vamos classificar. Aconteceu? Ele é temporário? Mas como assim temporário? O que fez até agora? Que não sei o quê. E aí eu construo o conceito do temporário com o meu liderado de acordo com aquele problema, entendeu? Essa é a forma que eu acho que eu consigo vender bem essa ideia, esse otimismo, essa coisa de que calma, a gente está junto, a gente vai resolver. Eu criei isso. E vocês podem criar qualquer coisa. Pode, cara, começar a criar algumas nomenclaturas que sejam legais para vocês. Agora, é aquela coisa da marca, né? Qual é a marca que você tá? Qual é a marca que você vende, né? Porque para eu poder usar essa nomenclatura de temporário, não sei o quê, eu tenho um plano. O meu plano é tentar mostrar que é temporário. Então, quando eu já falo assim, é temporário, na verdade, eu já estou querendo sugerir que seja temporário. E eu já começo a argumentar tentando defender minha tese de que ele é temporário. E muitas das vezes eu me dou bem, como eu te falei, mas tem vezes que não. Tem vezes que eu sou obrigado a recuar e voltar. Beleza? Fala aí, Freitas. Freitas, deve estar no mudo você. Boa noite, Thiago. Eu acho que o amigo queria perguntar é, por exemplo, numa determinada situação em que eu tenho um problema temporário e eu vou solucionar esse problema, como eu vou me reportar para o meu líder de forma que que não pareça para ele em que eu estou inseguro realizando a tarefa. E aí eu acho que vai cair naquela ideia da sensibilidade. Se o teu líder ele é uma pessoa que prefere que você só reporte o resultado final ou que você vá reportando o andamento do processo. Entendi. Então, cara, é porque essa pergunta ela é meio difícil de responder, porque depende de muitas situações, né? Se esse líder ele precisa, ele quer ser notificado de tudo, ou é você que quer notificar, entendeu?
tem uma série de perguntas que a gente precisa fazer para poder contextualizar isso daí. Mas uma vez que você quer mostrar para o seu líder que você tem um problema temporário, que você está tratando, que você está resolvendo, que você está tomando conta daquilo, que aquilo está com você, cara, aí depende da melhor... Qual é o perfil desse teu líder? Ele é um líder por comandos e prazos? Ele é um líder por diálogos e conexões? Ele é um líder por segurança? Que tipo de líder ele é? Porque dependendo de como ele for, é como você tem que se comunicar, entendeu? Por isso que dizer como você vai fazer para o seu líder, sem saber qual é o seu e qual é o perfil do seu líder, para mim fica um pouco difícil. Por isso que eu estou tentando jogar a ideia para vocês que vocês têm que entender e criar as suas próprias comunicações. E por isso que existem estruturas baseadas em comportamento. Né? Há pouco tempo eu trabalhei com um cliente que ele tinha, a gente chamava, as respostas que ele tinha, a gente chamava de incontestável. Incontestável é aquela resposta que, assim, o cara falou, acabou, não tem mais o que falar. Por exemplo, o cara falou assim, me faz uma logística de material para mim. Aí o cara vai e escreve assim, estou na ponte dirigindo. Acabou. Estou na ponte dirigindo? Acabou. Não tem como fazer. É incontestável, não tem como fazer. Não tem como o cara falar assim, para no meio da ponte e faz a logística que eu estou mandando. Não tem como. Só que esse tipo de comunicação, ele resolve, mas ele não é uma comunicação assertiva. Ela não é a melhor comunicação para você poder criar o seu eu profissional. Ela não é a melhor comunicação para você fazer com o seu chefe. E se seu chefe for dominante? Ele fala assim, ok. E quando ele desliga, a primeira coisa que ele fala com o cara que estiver do lado dele é assim, pô, cara, nada que eu peço para esse maluco faz. Esse cara vai se achar super injustiçado. Porra, mas eu não tinha como fazer. Mas você respondeu mal pro teu líder, cara. Então a gente chegou durante a mentoria, a gente chegou numa construção de que toda vez que você for incontestável, que você seja generoso. Então, por exemplo, fulano, não posso fazer isso, essa logística agora, porque eu estou no meio da ponte. Fulano de tal, que faz as logísticas, se ele não puder fazer, em 30 minutos, eu chego em tal lugar e posso fazer. Entendeu? Quer falar, Márcia? Eu acho o seguinte, assim, você tem que apresentar, porque tudo tem desenvolvimento, né? Que nem eu já vi de um gestor meu, um diretor meu, falou assim, o homem foi para a Lua em 3 dias. Falei, pô, meu amigo, mas ele, para chegar em 3 dias, ele demorou um bom tempo para para chegar lá. E ele morreu de rir, né, quando eu falei isso. Por quê? Porque tudo tem desenvolvimento, e as coisas, às vezes, estão em andamento. Como a gente lidar hoje com serviço, a gente lidar com material, lidar com pessoas, a gente hoje tem um movimento muito mais alto, muito mais flexível, muito volátil. Então, eu acho que, principalmente, você tem que falar para essa pessoa, para o seu gestor que for, que é temporário, porém é volátil. Pode acontecer em 5 segundos, pode ficar em 2 dias, mas você dentro da sua cabeça, você tem que determinar um tempo, entendeu? Eu acho. Show de bola, exatamente. Cara, não tem certo e errado, né? É aquilo que eu quero que vocês sempre entendam isso, que não existe essa bala de prata que todo mundo quer, que é aquela atitude 100% certeira. Isso não existe. Mas existe técnica, existe conhecimento, existe autoconhecimento, existe o conhecimento dos outros, existe o respeito da experiência vivida das pessoas, existe muita coisa. E aí, quando você começa a colocar esses bloquinhos, cada um no seu lugar, você consegue ter aí decisões mais assertivas. E aí sim vem o resultado, entendeu? Mais ou menos isso. Pessoal, a gente já fez aí 1h30. Queria só agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo. E eu vou mandar lá no grupo da gente, no grupo do Zap, eu vou mandar esse PDF, vou mandar também o link da aplicação, tá?
E aí, cara, sem compromisso nenhum, pessoal, é só responder lá as questõezinhas, que aí depois eu dou uma ligada e bato um papo com vocês individualmente, beleza? Obrigado, tenham todos uma boa noite, até a próxima aí. Tchau, tchau.